Francisco. Oi! Êêêê! Quanta alegria! Perdão a todos que estão emocionados. Puta que pariu! Semana passada fizemos tudo e deu tudo certo. Hoje deu tudo errado, mas nós vamos recuperar. É Boa com o noite. português, caraças. A culpa é É do o português de português. Portugal. Eu fiquei tão emocionado que eu fui na adega correndo e diz em Winston Churchill que quando você tem duas pessoas juntas e tem uma garrafa de vinho para beber, você tem que pegar uma Magnum. Aí eu peguei uma Opa! Magnum. E aí eu tenho uma mentirinha que eu estou contando. Do lado da Magnum tem um filhotinho que já está aberto, já está decantado, que é o Ah, Monte tá. Douro 2009. Ah, Então, essa é tá. a Magnum, essa é o filhinho, Monte Douro. Meu amigo Tá Francisco, bem. que prazer estar com você. E, de novo, pedindo desculpa à turma toda que está entrando aí. E vamos bater um papo muito legal. Francisco, a primeira coisa que eu queria conversar com você é um pouquinho sobre eu abri lá já os dois vinhos aqui, eu não sei o que você abriu aí. Eu posso mostrar aqui para você as garrafas, né? Hoje nós vamos degustar. Eu já tive a honra de degustar um minuto atrás. Eu abri faz uma meia hora o Monte Douro Madrigal, que hoje chama-se Quinta do Monte Douro Reserva Branco, É? que é o seu branco flagship. Abri aqui também o Quinta do Molho Entry Level, que é o Libra, 2016. E, por último, essa joia que eu acabei de mostrar, que é o Quinta do Monte Douro Reserva 2009, o flagship aí da sua vinícola. Então, a primeira pergunta é isso, para a gente começar, se apresentar um pouquinho da vinícola e perguntar como foi a inspiração sua. Hoje eu também estou inspirado, porque eu peguei o livro do seu pai também, meu amigo José Bento Santos. Opa! É sobre isso. O que foi essa inspiração de vocês de criar e fazer um Syrah, como na chamada, o melhor Syrah, ou um dos melhores Syrahs de Portugal, e o Syrah que está no Mapa Mundi como um dos grandes Syrahs do mundo. Como é que foi essa inspiração para a gente falar um pouquinho de terroir, da casta e um pouquinho dos desafios de vocês? Vamos só ouvir o som principal do mundo do vinho? Um, dois e... Esse é que eu gosto. Eu já fiz isso mais cedo um pouco para dar aquela arejadinha. Você, como produtor, sabe mais que a gente. É. E, ó, eu só uso, taça Riedel de Syrah. Essa aqui é de Syrah especificamente. A gente usa aqui na vinícola uma taça feita à mão por um fabricante artesanal, mas que eu não tinha aqui já à mão e, portanto, também estou usando uma taça Riedel. Legal. Eu adoro essas taças e sou um colecionador e sou amigo também do Jorge Riedel e agora sou seguidor do filho dele, do Maximilian, que faz postagens incríveis. Bom, Gastão, muito obrigado por este convite. É um privilégio estar aqui. É um gosto grande, não só contigo, como também com todos os fãs portugueses e brasileiros que nos seguem. Tenho muitas saudades de voltar ao Brasil e, portanto, enfim, isto é uma forma um pouquinho diferente, mas aproxima do que é que será a próxima ida. Peraí, peço desculpa. Já está bom. Quem sabe faz ao vivo. O quê? Quem sabe faz ao vivo. Isso é que eu gostava. Respondendo à pergunta, às muitas perguntas, de facto, 30 é um grande, ele é um gastrónomo e um enófilo. Ele é engenheiro químico, como eu, trabalhou com trading de metais e teve uma
na vida, mais ou menos com 40 anos, de investir numa commodity diferente dos metais, mas numa commodity muito rara, que é a terra. Ele soube que esta propriedade, que a Quinta de Montedouro estava disponível, fica bem do lado da aldeia do vilarejo onde a minha avó nasceu, e ele, na altura, como um mero investimento em terra, decidiu investir aqui na Quinta do Montedouro. Depois começou a estudar um pouquinho. A vinícola tinha sido propriedade do Visconde Chanceleiros, que foi ministro do reino e um viticultor de renome a nível mundial, muito conhecido pelo seu trabalho na luta contra a filoxera. E sabia que havia estudos que diziam que a Quinta de Montedouro era, de facto, um local privilegiado para a produção de grandes vinhos. Desde o século XVII, nessa altura não se utilizava a palavra terroir, mas hoje em dia percebemos o que é que isso quer dizer. Que estávamos, de facto, perante um terroir de eleição. Ele, na altura, teve a oportunidade de estudar o solo e o clima e de perceber que tínhamos aqui algumas condições parecidas com o Vale do Rhône, em França. Apesar do Rhône estar no interior do país de França, ele é muito influenciado pelo vento tão característico daquela região, que é o Mistral, que é o nome da nossa importadora no Brasil. E, portanto, é uma grande coincidência. Ora, aí está ela. É uma grande coincidência termos aqui nós, na nossa freguesia, que se chama Ventosa. Entretanto, tive aqui um problema com a taça. Agora sim, que tinha um pouquinho de cheirinho a rolha, porque vivemos no campo e há muitas umidades, e, portanto, esta taça, não o vinho, mas a taça estava a cheirar a mofo. E agora está. E então, ele, ao estudar o solo e o clima, descobriu este vento muito parecido com o Mistral. As Côtes-du-Rhône estão no interior de França, nós estamos a apenas 20 km do mar, a 50 km a norte de Lisboa, e apenas 20 km do mar, e, portanto, temos uma influência atlântica muito forte no nosso microclima. O Rhône não tem essa influência atlântica, mas tem o vento que vem do Atlântico, passa por cima de França e desce no Vale do Ródano. Parecia, de facto, haver características muito especiais para a produção de Syrah e Viognier. E o meu pai é um grande apaixonado das Côtes-du-Rhône e um grande apaixonado dos grandes Syrahs e Viogniers do mundo. E daí que nós dizemos, eu não sei se diz no Brasil, mas em Portugal dizemos, juntou-se a fome com a vontade de comer. Muito comum aqui, muito comum. É? Então é a mesma expressão. É que em inglês, para dizer isto em inglês é muito difícil, porque não é fácil às vezes explicar. Mas juntou-se a fome com a vontade de comer, falar essa expressão. Então, parecia estarmos com condições especiais para a Syrah e Viognier, por um lado. Por outro lado, era a grande paixão do meu pai, então decidiu plantar Syrah e Viognier. Os estudos valem o que valem. Quando chegamos à prática é que as coisas são a realidade. E, de facto, o nosso primeiro vinho, o Quinta do Montedouro Reserva, de 1997, portanto, nós estudamos o solo e o clima, plantamos a primeiro vinhedo, esperamos 5 anos até para ter a primeira safra, primeira colheita, para que as plantas se pudessem estabelecer. E quando fazemos a primeira safra, enfim, depois temos a vinificação, o estágio, fizemos tudo by the book, com o aconselhamento dos grandes especialistas da Syrah e Viognier no mundo, o Chapoutier, o Guigal, o Chave, para ter rendimentos de produção muito baixos, usar as melhores barricas de carvalho francês, ter todos os cuidados para produzir um grande vinho, mas podia ser, enfim, uma mera curiosidade e uma brincadeira de alguém que era apaixonado e tinha o gosto de experimentar. Só que esse primeiro vinho foi classificado pela crítica como o melhor vinho português feito com uma uva estrangeira. Isso foi em que ano, Francisco, mais ou menos? Em 97. Quer dizer, foi em 99, 2000, quando o vinho saiu para o mercado.
Sim. Mas foi a safra de 97. 97. Foi classificado pela crítica como o melhor vinho português feito com uma uva estrangeira, e em seguida, isto pela crítica portuguesa, a crítica nacional, e em seguida a crítica internacional, com o José Penin, o Richard Mason e outros críticos da altura a reconhecerem que era o melhor Syrah da Península Ibérica. Legal. Esse é um ponto, viu, Francisco, que eu queria explorar mesmo, né? Principalmente para os xenófilos mesmo que acompanham. E eu tenho feito muitas lives aqui para o meu lado profissional, né? E tem um pouquinho, o brasileiro tem um pouquinho de complexo, já dizia o Nelson Rodrigues, né? O complexo de vira-lata, né? E às vezes aparentemente, o português tem um pouco disso também, quando a gente fala de qualidade. Eu me lembro muito bem disso que você acabou de falar agora. Talvez tenha sido o grande momento da minha vida para conhecer a Quinta do Monte Douro, foi quando o vinho, em homenagem ao Antônio Carquejeiro, que seu pai só fez 2 safras, que eu tenho inclusive uma garrafa aqui guardada na minha adega, foi um vinho que conseguiu, numa degustação organizada pelas Sibaritas e com a Guia de Vinhos Português também participando, o Antônio Carquejeiro conseguiu, em Lisboa, ser o vinho escolhido dentre 15 dos melhores vinhos da Península Ibérica, e depois teve a revanche em Madrid, e acredite se quiser, o nosso amigo Antônio Carquejeiro foi lá e ganhou de novo. Então, acho que é mais ou menos isso que você está falando, né? Você está consolidando o início da Syrah em Portugal, talvez com um evento que, na minha opinião, como técnico, né? E eu tive a honra de provar o Antônio Carquejeiro, as 2 safras, tanto 99 quanto 2001, e é realmente coisa do outro mundo. Então, eu acho que a colocação da Syrah no mapa de Portugal, você está explicando, e a Syrah no mapa mundi, né? Já invadindo um pouquinho aí a Península Ibérica. Então, para mim, isso foi uma coisa inesquecível. Foi no começo dos anos 2000, né, Francisco? 2001, 2002, né? Foi em 2002. 2. Mas o sucesso do homenagem a António Carquejeiro, o António Carquejeiro era um grande amigo do meu pai, foi treinador de rugby dele, foi o primeiro treinador de rugby dele. Vamos falar de rugby depois, hein? Grande amigo, grande mentor em termos enogastronómicos. E a homenagem era uma homenagem singela para os amigos, era no fundo, infelizmente o António Mário Carquejeiro não faleceu antes de provar o primeiro vinho. Ele foi um grande impulsionador do nosso projeto vitivinícola, e foi uma homenagem que o meu pai lhe prestou, como se qualquer homenagem se presta a um grande amigo. O sucesso do vinho foi um bocadinho inesperado, não que o vinho não fosse bom, mas foi um bocadinho inesperado o sucesso, o tal do El Ibérico, e ser considerado o melhor vinho da Península Ibérica, mas teve um efeito, além do efeito comercial, óbvio, teve um efeito muito importante para consolidar a homenagem. É que a homenagem ao António Mário Carquejeiro era para ser uma homenagem dentre os muitos amigos que o António Mário tinha. E em contrapartida passou a tornar um nome que ainda por cima é difícil dizer, Carquejeiro, tornou esse nome mundialmente famoso. E isso só foi possível por causa do vinho. Portanto, permitiu a homenagem ter uma grandiosidade e ir muito para além daquilo que era o objetivo inicial, que era uma partilha entre os amigos do António Carquejeiro, de um grande vinho, de uma dedicação muito grande. Permitiu, de facto, que no Brasil aconteceu-me visitar pequenas cidades no Brasil e falarem, bom, então eu já provei, ainda tenho uma garrafa do António Carquejeiro. Ou seja, conseguir ir muito mais além do que nós, se fizéssemos uma festa entre amigos, conseguiríamos chegar. Voltando um bocadinho atrás à primeira safra, que foi considerado o melhor Syrah da Península Ibérica, isso foi naturalmente muito importante para o nosso ego, para ficarmos felizes com o resultado do nosso trabalho, mas também para justificar estarmos aqui a conversar hoje. O papo que nós estamos batendo aqui só existe por causa do sucesso da primeira safra e desse sucesso inicial. Porque permitiu, primeiro, perceber 2 coisas: que os estudos que fizemos do solo e clima estariam no caminho certo, ou seja, não é por acaso que nasce este Syrah. Portanto, não é só
fruto do acaso e de uma sorte inicial. Há, de facto, condições de terroir para produzir um grande Syrah aqui na vinícola. Por outro lado, pôs-nos as luzes em cima. Na restauração usa-se muito a expressão soft opening. Poder abrir um restaurante, estar 2 meses sem ninguém saber e testar, experimentar, o cliente pedir qualquer coisa, o restaurante estar meio vazio. Um grande chefe não consegue abrir um restaurante em soft opening, porque já toda a gente está sabendo disso e vai lá querer saber. Ora, nós não tivemos direito a soft opening. O sucesso inicial obrigou-nos a manter a fasquia elevada. Desde a segunda safra foi fundamental provar que a primeira não tinha sido só sorte. E a terceira também. Na terceira safra, em 99, saiu o carquejeiro. E depois, logo a seguir, começaram a sair os vinhos com uvas portuguesas, o Áureos e o Tempra, em 2001. Portanto, foi de facto esse sucesso inicial obrigou-nos a estarmos hoje aqui, plantámos mais vinhedo, construímos uma adega, e não estaríamos aqui, se calhar, se o vinho ao princípio não tivesse sido todo aquele sucesso. Não, perfeito. Não, é isso que eu queria explorar agora, né? Uma das coisas que mais me encanta, né? Porque eu decidi fazer, né? E isso é uma coisa maravilhosa. Tem uma grande empresa de telecomunicações aqui no Brasil, está dizendo que a digitalização está aí para aproximar as pessoas, né? E falar de proximidade é uma das coisas que eu mais adoro na vida, né? E eu decidi que eu vou fazer algumas conversas sobre vinho, mas eu vou fazer com os vinhos que eu gosto e, se possível, das vinícolas que eu já visitei. Então, uma das coisas que eu queria explorar com você, Francisco, é isso, né? Eu vou muito a Lisboa, né? Por motivos profissionais, né? Por motivos pessoais também vou, mas por profissionais vou mais. E o que me encanta é a proximidade de vocês, né? Você já contou um pouquinho do Atlântico, né? Ali logo depois ao seu lado oeste, né? E a gente desce em Lisboa e são 50 e poucos quilômetros para chegar aí na sua quinta. E eu queria, então, que você explorasse um pouquinho isso, né? Quer dizer, essa proximidade, um lugar, na minha opinião, né? O Monte Dourado, você vai explicar um pouquinho, e essa magia mesmo desse desenvolvimento de um projeto que começou pequeno, ele não é grande, mas em termos de qualidade ele é, na minha opinião, super, hiper diferenciado. E vocês, né, aí sob a sua liderança, a gente falando um pouquinho do rugby, né? Você como capitão dessa equipe hoje, né, e comandando as transformações, vocês investiram bastante, né? Quer dizer, você só fala em terroir, e duas coisas que me fascinaram quando eu estive aí é a parte do cultivo parcelar, né? Vocês trabalham como se vocês fossem mesmo uma mini Borgonha ou um mini Barolo, lá no Piemonte, né? Da região de Barolo, com aqueles micro clos, né? Ou cruz que vocês trabalham. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho disso, né? Essa inteligência parcelar e essa introdução da viticultura orgânica que tem dado um up nos seus vinhos. Conta um pouquinho para a gente disso, porque depois a gente vai ter que entrar mesmo para falar dos vinhos, porque tem muita gente curiosa para saber mais do que você pode oferecer aqui para nós. Bom, então, este projeto começou há um pouquinho mais de 30 anos e eu iria dividi-lo em três fases de 10 anos. Nos primeiros 10 anos foi estudar o solo e o clima, pensar que estaríamos perante um terroir privilegiado para a Syrah Viognier, plantar o primeiro vinhedo, esperar 5 anos até ter a primeira safra. Isso terão sido mais ou menos 10 anos, foi de 86 a 97. Depois temos os segundos 10 anos, que eu já comecei por falar, onde, de facto, foi um sucesso inicial muito grande, mas em que nós estávamos a conhecer o nosso terreno e a saber como trabalhar. E isso coincide com percebermos, de facto, termos sempre feito tudo em separado por parcela, começarmos a conhecer parcela a parcela o nosso terroir e começar a afinar alguns procedimentos. Os primeiros vinhos nós fizemos muita coisa bem feita, mas o vinhedo era novo, nós estávamos a aprender, na altura usava-se muita madeira nova, ou seja, os vinhos são bons porque estávamos perante um terroir muito bom e isso provou-se no início. Nós hoje
que já conhecemos melhor o nosso terroir, que afinamos os nossos procedimentos, que convertemos a viticultura para o modo orgânico, que as nossas plantas já têm entre 15, 20, 25 anos. Agora, de facto, há uma maturidade no projeto que não havia ao início. Portanto, ao início só havia uma coisa, que era terroir. E isso está provado desde a primeira safra. Nos outros, portanto, eu disse 10 mais 10, nos terceiros 10 anos, portanto, a fazer estes 30, o que é que nós então fizemos? A partir de 2006, iniciámos a conversão de toda a viticultura para o modo orgânico. Portanto, desde 2006, ou seja, há 14 anos, 10, 10, 10 não é certinho, é mais ou menos, mas há 14 anos que nós não adicionamos um pesticida, um herbicida, um inseticida, um químico no vinhedo. Portanto, temos um vinhedo completamente orgânico e isso permite às plantas exprimirem o terroir e as mensagens do nosso terroir, da nossa proximidade atlântica, de forma mais precisa. Temos uma precisão da fruta, um grande frescor, uma belíssima acidez, uvas com um grande potencial, um grande potencial de guarda, portanto, a produzir vinhos muito longevos, e isso, de facto, é graças também ao orgânico. Mas nós, entretanto, também tentámos melhorar todos os nossos procedimentos e esse trabalho parcelar que fizemos permitiu-nos identificar como acontece na Borgonha, por exemplo, como você falou, de ter, de facto, identificar na nossa vinícola, no nosso vinhedo, que não é muito grande, de facto, identificar o que é que são as nossas parcelas de topo e o que é que são as outras, que poderão ser muito boas, mas nunca atingem o topo. E ter toda a vinícola, todo o vinhedo mapeado, parcela a parcela, e, enfim, é um bocadinho soberba ser eu a dizer, mas podermos identificar as parcelas Grand Cru, como se estivéssemos em França, nas que são Premier Cru ou Village. Village. Perfeito. E isso permite-nos escolher as parcelas para fazer o Libra, que vamos provar e degustar a seguir, que é um grande vinho, mas que é um vinho mais para o dia-a-dia. Por exemplo, no Brasil, os preços são sempre mais inflacionados por causa das taxas do governo. Mas o vinho custa 10 euros em Portugal, custa 120, 140 reais no Brasil. É um vinho mais de entrada de linha. Claro que não vamos usamos todos os cuidados, uvas orgânicas, rendimentos baixos, mas não vamos usar as melhores parcelas. As melhores parcelas guardamos-las para o reserva. Esse trabalho parcelar, de facto foi o mais importante para conseguirmos fazer os cortes de cada vinho a ponto de, ao fim destes anos, conhecermos o terroir, conhecermos as parcelas, conhecermos os vinhos e desenharmos cada vinho refletindo as características do ano climático e muito fiéis ao local onde nascem. A gente não combinou nada. Eu vou te fazer uma surpresa agora. Ó. Já temos aí 40 pessoas que estão convidadas para ir para Lisboa, que é uma cidade que anda mágica, se Deus quiser, depois dessa pandemia chatíssima que nós estamos vivendo, e pegar o carro e visitar para ver em loco o que você acabou de falar. Eu tive a honra de ir visitar vocês algumas vezes e sempre me encanta esse trabalho de vocês, né? Com a benção da terra, né? O terroir fantástico, e com esse trabalho que vocês estão fazendo parcelar. Eu me lembro bem que eu ficava encucado, né? Qual que eram as parcelas que iam para o Madrigal, que iam para o Libra, e assim sucessivamente. É fascinante mesmo ver o trabalho de vocês. E aí tem um monte de interação muito legal aqui. O Vinho é um seguidor nosso que adora, está dizendo que foi uma bela escolha para o produtor. A Paula Lira, que é uma grandíssima amiga, diz que nós já atingimos mais um objetivo. Ela diz que já está com vontade de tomar um Syrah hoje para continuar. Depois eu vou dar as dicas para ela aqui do Monte Douro. A Sofia está dizendo também que deu uma vontade grande de beber um Monte Douro. E tem uma coisa legal aqui da Jo Wine Tasting Tour, que também é uma pessoa que interage muito, sou seguidor dela. É o seguinte, ela fala assim, a Syrah eu até entendo, está justificado a Syrah. Mas a Viognier, cara, puxa, o Madrigal é fantástico. E eu estou aqui exatamente provando o Madrigal. E tem gente aí em Portugal
quase já na madrugada. Jorge Quintas está dizendo aqui, mandando um parabéns para você. Olá, Jorge. Numa das visitas que eu fiz, eu tive a honra de ir com o Jorge aí, e o Jorge é uma companhia espetacular e tem sido meu companheiro de final de semana. Pegamos o carro dele, né, e vamos visitar Monte Doiros e outras coisas. A gente foi almoçar num restaurante em Alenquer. Alenquer é o nosso município, Lembra? prefeitura, que é o Castro 85, do chefe João Simões. E sobre a visitação, nós estivemos fechados com a pandemia e até dou aqui em primeira mão, soubemos hoje que recebemos o selo Clean and Safe do Turismo de Portugal e, portanto, vamos reabrir o nosso enoturismo a partir da próxima semana. Estamos, de facto, muito próximo de Lisboa, é menos de 1 hora de viagem dirigindo por autopista até aqui. Portanto, é uma viagem muito prazerosa, muito serena pelos vinhedos do Oeste. Menos de 1 hora, venham visitar-nos, sim senhor. Ótimo, então não combinamos, então eu não te deixei numa saia justa. Não, e é muito legal que você falou rapidamente da gastronomia, e eu me lembro que já era no final do ano, né? Que o ano passado tive a honra de 4 vezes para Portugal, das 4 vezes, 2 vezes com você, Francisco, degustando as novidades, as novas safras. E você falou da gastronomia. Eu lembro que Alenquer é uma cidade também muito graciosa, e aquele restaurante todo de madeira. Conhecida como Vila Presépio. É uma maravilha. Lembra? Vila Presépio, exatamente. Lindo, lindo, no final do ano. Então, eu acho que é um convite muito especial. E falando em gastronomia, eu também queria fazer uma propaganda, né? Que para mim não existe vinho sem a comida e vice-versa. Eu tenho... Obviamente. Obviamente. E você, e mais ainda o seu pai, vou fazer uma propaganda para o seu pai, que eu tive a honra de fazer um jantar, convidar para um jantar na casa dele, que o seu pai cozinhou para mim. E eu vou ser sincero, Francisco, foi uma das cozinhas mais impecáveis e lindas que eu visitei na minha vida. E ver como seu pai, como engenheiro químico, ele achou engenheiro mecânico, né? A precisão nos pratos que ele fez, nas harmonizações, etc. Né? Eu assim, não vou esquecer nunca os vinhos também que ele abriu, os Côte Rôtis dos mais renomados produtores, como Chapoutier, Guigal e Chave, etc. Foi aquela noite inesquecível. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente ir para os vinhos, disso mesmo, da cultura da enogastronomia, porque vocês são feras em restaurante. Eu visitei a maioria dos restaurantes em Lisboa, grandes restaurantes, e os vinhos de vocês, na grande maioria dos restaurantes legais mesmo, o Monte Douro está sempre presente. Então, conta um pouquinho dessa visão, desse casamento, que eu sei que é um desafio, e em Portugal, cada vez mais a gente tem restaurantes de classe mundial e que estão recebendo estrelas de Michelin, etc. Bom, os nossos vinhos podem ser bebidos em qualquer ocasião. Neste momento estamos a tomar um vinho sem estar a almoçar ou a jantar e podemos ter muito prazer a bebê-los só pelo prazer de os degustar. Agora, pela relação do meu pai com a gastronomia, ele foi presidente da Academia Internacional de Gastronomia. Ele foi toda a vida um grande apaixonado e ele próprio um cozinheiro a nível amador. Para ele só faz sentido, e eu fui educado assim, portanto é natural que eu também pense da mesma maneira, que o vinho seja um complemento ideal para uma refeição. Para qualquer tipo de refeição, o vinho está sempre lá para ajudar a elevar essa refeição. E, portanto, o objetivo e o nosso foco na Quinta do Monte Douro sempre foi fazer vinhos não para ganhar pontos Parker ou para ganhar degustações às cegas, e tem ganho e tem feito o seu sucesso, mas não com essa intenção, mas sim com a intenção de poder fazer vinhos gastronómicos, e isso são vinhos com frescor, com mineralidade, complexos, vinhos que nos fazem pensar, que podem ser muito versáteis em termos gastronómicos, que podem, de fato, elevar e trazer um maior prazer à refeição. Esse sempre foi o grande objetivo e, portanto, é natural que os chefes partilhem dessa opinião e queiram ter os vinhos nos seus restaurantes, que os sommeliers percebam isso, entendam e queiram ter os vinhos nos restaurantes e no cardápio.
E, portanto, é uma relação muito natural que nós temos com a gastronomia. Eu admiro muito todos os produtores vitivinícolas, porque nada se faz sem muito trabalho e, portanto, eu nunca pego num vinho, nunca degusto um vinho e digo, pô, este vinho não é bom. Eu até posso não gostar deste vinho, mas eu respeito muito o trabalho de quem o produziu e de quem o fez. Agora, há uma realidade, é que normalmente o produtor de vinho não é, nem tem que ser, para isso existe o sommelier, existem outras figuras, um especialista em gastronomia. Não quer dizer que não coma bem, que não goste de comer, mas às vezes nem dos seus próprios vinhos domina bem quais serão as harmonizações possíveis. Ora, nós temos a sorte, de facto, de estudar os vinhos e de sermos nós a sugerir com o que é que cada vinho vai parear bem e temos uma grande experiência nesse campo e temos muito gosto em trabalhar nos jantares harmonizados que fazemos com os restaurantes. Fazemos, em vez de ser o chefe a definir o menu, nós definimos o menu com ele. Ou seja, temos de facto uma relação muito próxima, natural, não é imposta, e portanto é natural que os vinhos, até no Brasil, em tantos restaurantes, onde os nossos vinhos, onde a Mistral também fez o seu trabalho muito bem feito e onde os vinhos têm um lugar e fazem sentido. Perfeito. Não, e eu estou lembrando uma vez na sua casa que a sua esposa, Tetê, fez um ossobuco. E o ossobuco normalmente é com vinho italiano, né? E ela me provou que ficou espetacular com Quinta do Monte Douro Reserva. Nunca vou esquecer. Com o Syrah é espetacular. Magnífico. Não, e te complementando, eu planejei tudo, né? Porque ela está escrevendo isso. A Mistral mandou os vinhos para cá. E eu fui procurar receitas novas de coq au vin. Eu adoro cozinhar, né? Tem uma cozinha aqui exclusiva para mim na minha casa. E um dos chefes de cozinha brasileiros, ele recomenda fazer o coq au vin com Syrah. Então, amanhã, eu tenho um Syrah aqui argentino que eu já comprei para fazer. E amanhã, com essas demi-bouteilles que vão sobrar aqui do Libra e do Monte Douro Reserva, vão estar melhores ainda amanhã para acompanhar o meu coq au vin. Mas tem uma pergunta antes da gente mudar para os vinhos, da Andréa Ciafone. A Andréa Ciafone foi a minha mentora, ela que me convidou na época, ela era editora da revista Forbes e convidou para eu ser o colunista dela na Forbes, e eu fiz isso por quase 10 anos. E ela faz uma pergunta picante, que é a característica de um grande jornalista. Ela fala assim, vocês, Francisco, são pioneiros em escolha de uvas e depois da decisão de serem orgânicos. Isso implicou em risco? Qual é a filosofia de vocês em relação a risco no mundo do vinho? Pergunta de jornalista com um pouquinho de pimenta. Bom, a filosofia orgânica é simples. Antes de haver pesticidas e herbicidas e inseticidas há 200 anos atrás, toda a agricultura era orgânica. Portanto, nós não inventamos nada, só voltamos ao passado. E, sobretudo, passa por usarmos a natureza a nosso favor. Ajudar a natureza a ajudar-nos a nós. E a tentar trabalhar como os antigos trabalhavam. No fundo, é só isso. E depois conseguir ter, nós quando provamos uma fruta que é orgânica, que vem do nosso jardim, que não tem químicos, que não vai para o mercado, enfim... É um sabor completamente diferente e é isso que nós queremos, trazer sabor, trazer as mensagens do terroir às nossas uvas para depois passar para dentro de uma garrafa de vinho. Agora, esse trabalho tem riscos, claro que tem, porque podemos perder a produção toda de um dia para o outro. É preciso ter alguns nervos de aço para trabalhar no modo orgânico, mas acaba por ser natural. Também não se converte para orgânico num ano. Nós demorámos 10 anos para ter a nossa certificação orgânica. Tivemos 10 anos sem adicionar qualquer químico no vinhedo e só ao fim de 10 anos é que tivemos essa certificação, de 2005 até 2015. Portanto, é um processo que é gradual, é natural, mas depois... parece que nem faz sentido outra coisa. Exatamente. Mais uma vez, eu respeito muito os outros produtores, mas claro, eu quase quando vejo um pesticida fico
fico aflito e penso que horror, nem pensar, no Monte Douro, Deus nos livre de usar tal coisa. Mas já passámos por essa fase, já trabalhámos em convencional. Não, e a pergunta da André, você respondeu no meio do meio, que é, existe um risco sim. Uma das melhores visitas que eu fiz na minha vida inteira foi na Borgonha, da onde vem o seu enólogo, o Grégory Venois, e eu, quando visitei a Domaine de Rouen, que inclusive é da Mistral também, são amicíssimas do Ciro Lila e companhia, eu fui recebido por todos os irmãos, filhos do progenitor lá, que deu continuidade na família. E o Felipe, que mede 2,12 metros, ele era um enólogo, ele me levou a visitar o Clos de Mouche, que é exatamente uma parcela lá na Côte de Beaune, que foi uma visita inesquecível. Ele fez exatamente o comentário que você fez sobre o risco, e aí ele disse uma coisa muito legal, que vai demorar muito tempo para a gente conseguir zerar de tanto que tem de cobre, por exemplo, naquele determinado vinhedo. E aí eu perguntei a reação, por exemplo, do pai dele. Sabe o que ele falou para mim, Francisco? Puxa, o meu pai, no começo, estava super cético, né? E lá eles, inclusive, foram um pouco além do orgânico, foram orgânico, depois biodinâmicos. Ele disse assim, mas o meu pai tem dito cada vez mais que os vinhos estão melhores. Então, eu tô realmente, Francisco... A gente também. Eu estou agora já querendo emendar por causa do tempo com o vinho, e o que me encanta no Madrigal, que você sabe que eu sou um fã, e tem a Jo também, que é fã absoluta, que já escreveu, eu sou fã desse equilíbrio que você comentou muito aí, entre a acidez, o álcool, a fruta, e essa sutileza. Porque a Viognier, ela tem que ser muito bem tratada, e você também, quando eu estive aí, você me contou o segredo, que não é segredo, e como você construiu esse vinho, né? E eu diria que esse vinho é um vinho, obviamente, da vinha, do enólogo, mas tem uma pitada de engenheiro, né? Que é aquela trança que você faz em colher em épocas diferentes e uma parte botar em barrica e uma parte não botar em barrica. Conta o fascínio, porque eu me lembro que eu fiquei fascinado na época com essa receita desse desafio que vocês implementaram no Madrigal e que, para quem não sabe, que está nos acompanhando, já foi eleito pela revista mais renomada de Portugal o melhor vinho branco de Portugal. E a gente sabe que tem muita gente aqui no Brasil que também aprecia o vinho branco português. Então, conta a magia do Madrigal, que hoje já mudou de nome, é o Quinta do Monte Douro Reserva, que eu já provei aí com você no final do ano passado. Saúde! Gás, deixa só voltar 10 segundos ao orgânico para falar que tem muito trabalho mecânico e muito trabalho manual, porque não podemos adicionar químicos. Então, o trabalho manual no vinhedo, nós temos 7 pessoas em permanência, 7 trabalhadores no vinhedo em permanência, que tratam o vinhedo como se fosse um jardim. A primeira vez que tivemos um importador americano aqui na vinícola, sabe o que é que ele falou para o meu pai? Depois de fazer uma visita, depois de fazer uma degustação, depois de ter um almoço como você teve, com não sei quantos pratos e não sei quantos vinhos? Sabe o que é que ele falou para o meu pai? O que ele falou? Próxima vez, não gastes tempo quando vier o Gastão ou outro qualquer. Não é preciso cozinhar, nem dar-lhe vinhos a provar, nem nada. Deixa-o ver o vinhedo, é suficiente para perceber a qualidade do que aqui está. E terminou com uma frase muito interessante que disse: o vosso vinhedo não é bem tratado. O vosso vinhedo vai na manicure. Sensacional. Mas o orgânico é cuidar do vinhedo como se fosse aquelas árvores japonesas, os bonsais. É muito um trabalho muito detalhado para ajudar, como nós cuidamos de um filho, igual e a mesma coisa. Não, bom, perfeito. Vamos para Madrigal. Vamos lá. Madrigal 2016. O pronúncio do Madrigal português 2016, que na safra seguinte muda para Quinta do Monte Douro, Reserva Branco 2017. Estou vendo aqui a Claudinha, a Lala, quem é que eu vi mais também? A Lara, Alcobendas. Tem tanta gente boa aqui, viu? Estamos preparando um pedido que vai para a Mistral muito em breve. E, portanto, o Reserva Branco 2017 tem já aqui o símbolo do orgânico. Mas este é o que está a caminho da Mistral. Bom, o Madrigal
porque é o mesmo vinho, só mudou o nome e mudou a etiqueta. O Rafael Zanetti pediu para eu te desabotoar a camisa que eu estava sendo sufocado. Obrigado, Rafael, meu amigo, lá de Curitiba. Estava falando... relativamente Sim. ao Madrigal, já se chama reserva branca. É 100% Viognier, vem da nossa melhor parcela de Viognier, uma parcela virada a norte. E como você falou, o Viognier é uma uva muito peculiar que precisa de um controle de maturação muito apertado. E nós, apesar de estarmos próximos do mar e do Atlântico, e eu não sei se você concorda, mas sente-se nos nossos brancos, nos tintos também, mas nos brancos, uma salinidade muito interessante. Então, Francisco, fala desse vinho, porque acabou de entrar na nossa live um grande amigo que eu vou assegurar para você, que não existe no Brasil um cara que goste mais de vinho branco que ele. Por quê? Ele bebe 90% de vinho branco. Ele não é que ele não goste de tinto, ele é apaixonado. Ele acabou de dizer o seguinte, que quer provar o Madrigal. E ele agora tem um apartamento em Lisboa, que eu tive a honra de visitar, e ele falou que agora quer provar o Quinta do Monte Douro Reserva. Então nós temos que, depois da pandemia, fazer uma festa lá no centro de Lisboa. Joãozinho, obrigado por essa, João. Está combinado. Bom, que eu estava falando, esta proximidade atlântica traz uma salinidade muito interessante ao vinho, e daquela parcela apenas, a gente tem que, para conseguir a maturação correta e o teor alcoólico correto, tem que fazer duas colheitas, duas apanhas na mesma parcela, como se fossem duas parcelas diferentes. Primeiro colhe as uvas mais de fora, depois, alguns dias depois, colhe as uvas mais de dentro, com graus alcoólicos diferentes, portanto, maturações diferentes, e depois divide na adega em barrica e em inox, em tanque. E, no caso da barrica, utiliza barricas de 225 litros, barricas de 500 litros, usa barricas novas, usa barricas usadas, ou seja, para chegar aqui é um corte de duas apanhas, a mesma parcela, mas duas apanhas, barrica e inox, dentro da barrica vários formatos e nova e usada, uma batonagem muito suave. Uma coisa interessante, Gás, nós nas fichas técnicas temos que escrever alguma coisa, e escrevemos que a batonagem é uma vez por semana. Vou falar aqui em direto uma revelação. É mentira. Segredinho. É mentira. Não é uma vez por semana. Mas toda a gente pergunta, e quantas vezes por semana é que é? E eu falo, uma. Mas não é verdade. A batonagem é por degustação. O enólogo tem que ir barrica a barrica, tirar uma amostra, degustar e pensar, precisa ou não precisa de batonagem? A batonagem não é o relógio que diz quando é que se faz. É para ser feita quando é preciso ser feita. Às vezes até pode ser 2 vezes na mesma semana. Outras vezes podemos estar 3, 4 semanas sem fazer batonagem. É preciso provar. E esse é o tal trabalho muito meticuloso que permite depois atingir este vinho com esta complexidade, este frescor, esta salinidade associadas. Tá. Acabou de entrar uma grande amiga de Instagram, a Elaine, que é absolutamente apaixonada por brancos portugueses também, e também diz que já está com vontade de provar o nosso Madrigal, tá? Então, vamos lá. O problema nosso, agora o maior desafio, meu amigo, é o tempo, tá? Então, eu agora estou com os 2 tintos aqui na minha frente, nada mais, nada menos do que o Entry Level Libra e o grande Monte Douro Reserva 2009. Então, eu queria que você primeiro falasse, você já falou da Syrah, agora você fala direto e reto sobre os vinhos, né? O Libra, eu vou ser franco com você, eu não posso dizer tecnicamente se foi a agricultura orgânica, se foi trabalho parcelar, mas é impressionante, Francisco, como esse vinho ele tem, parece que cada safra que passa,
ele está melhor, ele está mais complexo e mais profundo. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acabei de abrir ele do lado do reserva e o reserva continua estupendo, mas o Libra parece que cada vez mais chega perto, né? E são vinhos de categoria diferente. Então eu queria que você explicasse um pouco do Libra, do Syrah, da composição e aí, obviamente, do flagship, que é o grande montador. Muito bem. Bom, a gente já falou das características do terroir. Isso. Qualquer um destes vinhos, o Libra, que vai deixar de se chamar Libra e passar a chamar-se Quinta do Monteiro Tinto, e o Reserva. Na próxima reserva da Mistral já vem esses rótulos novos? Já. Foi isso que eu provei o ano passado com você, certo? Isso. Perfeito. Então, inclusive eu postei, eu me lembro que eu postei no Instagram e teve bastante comentário também, me lembro bem. Sim. Esse vinho é 100% Syrah, mais um segredo que eu posso falar. Na ficha técnica está referido que é 100% Syrah. Não é mentira, é verdade, mas não faz sentido nenhum falar isso, porque esse vinho aqui não é 100% de nada. É um corte de várias parcelas. Por acaso são todas parcelas de Syrah, mas tem a arte do corte, tem a arte de que o todo seja algo que é superior à soma das partes. Portanto, isto é um corte de 4, 5, 6 parcelas diferentes de Syrah e, portanto, tem o trabalho dos enólogos de, produzindo as melhores uvas possíveis, tendo a vinificação, o estágio em barrica, depois o corte é a arte de conseguir juntar várias coisas diferentes em que o resultado seja superior a cada uma delas individualmente. Há um pormenor também interessante, é que isto é um vinho de entrada de linha e que normalmente não esgota muito rapidamente no mercado. É muito difícil encontrar um Libra ou um Vinha da Nora, como nas primeiras safras se chamava, mais antigo. No entanto, você já provou aqui na vinícola a primeira Vinha da Nora, de 98. Nós já estamos com a safra de 2017 no mercado. Este é o 2015. Ou seja, este vinho com 2, 3, 4, 5, 10 anos em cima fica magnífico. E é um vinho de entrada de linha, mas ele ganha muito, é muito longevo e ganha muito com o tempo em garrafa. Graças ao seu frescor, à sua harmonia, ao seu equilíbrio. Eu sou um grande apaixonado deste vinho. Há bocadinho você viu a TT, que eu não sei se ela já adormeceu ou se ainda nos está a seguir. Uma vez estávamos com alguns amigos no verão e eu falei que ia buscar um vinho para provar, para degustarmos às cegas. E então eu trouxe o Libra de 2009 e 2012. Isto foi o ano passado, era o Libra 2009 e o Libra 2012. E fizemos a degustação às cegas e a TT ficou doidona quando eu finalmente revelei os vinhos. Porquê? Porque mesmo nós sabemos que isto é o nosso vinho mais barato, de entrada de linha. Portanto, naturalmente temos a tendência para, se é uma ocasião especial, a TT vai falar para mim, pô, não vai abrir Libra, não é? Então, hoje eu quero reserva. Claro. Mas foi preciso fazermos uma degustação às cegas e sem ter a prisão de ver o rótulo para achar que era um vinho. E eu tinha vários amigos com a gente à mesa que ficaram doidos com o vinho e eles sabem que é o vinho que eles compram mais regularmente. Portanto, é um vinho que tem uma capacidade, é muito longevo, de facto tem uma capacidade de evolução enorme e que pode dar muito prazer sem ser demasiado complexo ou demasiado pesado. Não, isso é fantástico. Você está dizendo que você me fez lembrar uma informação importante, porque é o que eu queria aqui com os meus grandes amigos que estão desfrutando com a gente esse tempo, que a degustação lá do Sibaritas de 2002, quando o Antônio Carquejeiro foi o campeão, foi uma degustação completamente às cegas, um blind dos 15 melhores vinhos portugueses e espanhóis, tanto em Madrid quanto em Lisboa. E esse negócio do rótulo mesmo, ele assusta, né, Francisco? A gente sabe quando
abre um Romanée Conti, todo mundo treme. E o que mais me impressiona mesmo nessas degustações às cegas é isso, né? Você realmente tirar as amarras todas. E eu, se estivesse degustando, sinceramente, esse Libra 2016, que eu estou provando, que a Mistral mandou, eu estou encantado com o que você falou. É um vinho muito equilibrado e um vinho que ele tem uma capacidade de harmonizar com diversos e diversos tipos de prato. Porque ele é muito centrado e ele tem tudo muito equilibrado. Coisa que, quando você prova já logo na sequência o Monte Reserva, ele já tem uma concentração muito maior. Então, eu queria que você explicasse, no esquema que eu sou testemunha, do esquema parcelar, como é que você faz a escolha final do que vai para o Libra e o que vai para o Reserva? Já são as parcelas definidas ou é muita escolha? Em determinado ano, uma parcela pode ser Libra e no outro ano ser Reserva. Como é que vocês trabalham em cima disso? Ô, barulho bom! Bom, as parcelas estão identificadas, quais é que são as melhores parcelas e quais é que são as outras. Portanto, mas é por idade, Francisco? É mais por idade ou é um misto de idade, terroir e outras coisas mais? É sobretudo terroir. É sobretudo terroir. Nós temos perfeitamente identificado o que é que são as melhores parcelas das outras. Agora, qual é o corte preciso, a percentagem de cada uma delas é totalmente aberto. Nós degustamos os vinhos a solo e começamos a ensaiar um determinado corte. E depois vamos afinando. Primeiro temos que fazer a base, e a base são 40% de uma parcela, 20% de outra, 10% de outra, mais ou menos, o que for, ou 50-50, ou 20-20-20-20, o que for, e depois começamos. Às vezes não estamos satisfeitos, trocamos a prioridade, e depois começamos a afinar mais 5%, mais 10%, mais 2%, 1%, às vezes vamos a um pormenor muito, muito, muito detalhado. Uma coisa curiosa é que todo o time está a participar neste processo. Está o Grégory, sem dúvida, mas está a Graça, a nossa enóloga-chefe, estou eu, está o meu pai, está a Sofia, a nossa diretora comercial, e, portanto, estamos todos em conjunto. É uma decisão colegial. É muito raro não estarmos de acordo. E quando não estamos, é o meu pai que desempata. Claro. E há aqui uma coisa interessante que o meu compromisso com você, ou com qualquer cliente, é escrever aqui Quinta do Monteiro Reserva. Isso. Eu não falei para você quais as parcelas que estão aqui dentro. Ou seja, eu até posso pôr aqui as parcelas piores, as parcelas que não são os Grand Crus. Pôr aqui a parcela Premier da Ziam Cru. Se eu achar que esse é o corte que melhor expressa o terroir e melhor expressa a safra, eu vou fazê-lo. Porque você vai provar o vinho e vai falar se o vinho é bom ou não é e se tem essa coerência. Nós temos uma imagem a defender. Não é... Nem sempre as melhores parcelas justificam entrar a 100% no vinho. É mais importante ter uma visão de conjunto. Ou seja, não tem que ser... Às vezes o vinho está demasiado redondo, demasiado perfeito e precisa de qualquer coisa que teoricamente não seria tão bom, que é mais herbáceo, que é mais verde, mas que vem trazer alguma fibra ou alguma garra ao vinho. Portanto, temos mente totalmente... Apesar de sabermos que umas são melhores que outras, temos mente totalmente aberta para poder variar e chegar ao corte. Todos os Monte Douro Reserva sempre têm, como não é obrigatório, mas como os Côte-Rôti sempre tiveram a Viognier, e vocês fazem o mesmo esquema de vinificar junto. Como é que é a história? E eu tenho uma curiosidade. Qual foi o ano que vocês tiveram mais Viognier no corte do Reserva e o ano que vocês tiveram menos Viognier? Bom, nós... Pergunta difícil, caraças. É pergunta difícil. Gastão, nós, as primeiras safras não tinham Viognier, porque nós não tínhamos o vinhedo de Viognier plantado ainda. Isso 97, 98? 97, 98, 99 e 2000. 2000.
a partir de 2001 temos, quando plantamos, quando temos mentira, a primeira safra do novo vinhedo é 2001, mas nós já começámos a colher algumas uvas de Viognier, eu não sei se em 99, se em 2000, para o reserva. Portanto, ainda não produzíamos uvas para vinho branco, mas já adicionámos uma pequena quantidade de reserva, salvo erro é 99, porque é o ano, a safra do homenagem a António Carquejeiro. E Perfeito. esse sim teve 6% de Viognier. A percentagem de Viognier no reserva é sempre a mesma, é sempre 4%. Nós pesamos 4% de uvas de Viognier para adicionar ao Syrah. No caso do Carquejeiro, fizemos 6%. De resto, é sempre 4%. E é muito importante ser em cofermentação. Ou seja, não é um corte de vinho branco em vinho tinto. É uvas de Viognier que cofermentam juntamente com a Syrah. Exatamente como o Côte-Rôti lá no Vale do Rhône. Perfeito. Estou a ver que o nosso amigo João Cabral Almeida do Camaleão se juntou. Que bom, que bom. Mas Olá, então eu João. estava comentando que é exatamente como lá no Côte-Rôti, né? A diferença é que eles lá têm vinhedos velhos e, portanto, as plantas de Viognier estão espalhadas no meio da Syrah, e nós plantando um vinhedo de raiz. Não fazia sentido misturar, temos as uvas separadas e, portanto, guardamos algumas linhas das parcelas de Viognier para colher mais tarde juntamente com a Syrah. Bom, agora estou danado de provar o reserva com 11 anos. A Bia não está aqui, que ela saiu, então eu vou agora abrir a Magnum para curtir ela sozinho, porque eu estou com sede hoje. Mentira, estou aqui sim, vou tomar junto. Oi, meu bem! Vou tomar também. Diogo Morgado disse que vai abrir aqui em nossa homenagem, viu? Diogo Morgado, um grande amigo, o Márcio Rodovalho também, e disse que o nosso papo é acessível e simpático, mesmo para quem não é um degustador profissional. E você já disse isso, né? A gente aqui tá para não ter degustador profissional. A gente até tem muitos amigos degustadores profissionais, mas o vinho mesmo, ele tem que ser isso, né? Tem que ser prazer, tem que ser união, tem que ser desfrute e principalmente com uma boa comida, como o seu queridíssimo pai nos ensina todo dia. Eu adoro, não há a menor hipótese de eu cozinhar sem tiver uma garrafa de vinho e vice-versa, tá? Não adianta. Claro. Se eu for abrir uma garrafa de vinho, Claro. eu vou dar uma cozinhadinha também. Mas fala do reserva agora, que é o grand final, porque o meu Antônio Carquejeiro, eu só tenho um, e ele está muito bem guardado, e eu vou beber depois que a pandemia fizer o aniversário de 5 anos, aí eu vou estar tranquilo, longe desse Covid maldito, aí eu vou abrir o Carquejeiro para comemorar. Porque ele ainda está resting na minha adega. Vamos que vamos. Vamos, Bom, vamos. o reserva é... Quando a live é muito boa, a gente tem que fazer 2 vezes. Aconteceu comigo, com outro grande amigo do Uruguai aqui, e a gente sabe que perde um pouco, mas vamos tentar. Você não está me vendo, né? Não. É engraçado, a minha imagem não está aparecendo para você. Mas a voz você está ouvindo bem, né? A voz estou ouvindo muito bem. Não, graças, isso aqui eu vou falar. Oh! Agora sim. Agora vamos fazer um grande finale com reserva motor. Peço desculpas de novo aos nossos amigos, mas é bom assim. Quem sabe faz ao vivo. Saúde! Bom. Ficou gravado? Ó, a taça de Syrah, ó. Eu queria estar aí com vocês, tá? Nessa quinta do Monte Douro hoje, para me divertir um pouco. Seria ótimo. Você tem estado por aí, né, Francisco? Na sua quarentena, né? A gente mora em Lisboa. O primeiro mês ficou em Lisboa, mas depois se mudou direto para aqui e tem estado aqui nos últimos 2 meses seguidos. E, Francisco, acabou de entrar o CEO da Bodegas Garçon,
que é um projeto maravilhoso aqui do nosso vizinho Uruguai, que tem feito vinhos absolutamente de total inovação, inclusive com um enólogo italiano comandando e mais os enólogos locais. E o Christian é um amigo de mais de 20 anos, e foi com ele que eu fiz a minha primeira live. Foi ele que me deu gosto para entrar nessa brincadeira, então é um prazer muito grande também estar com o Christian aqui, porque ele é um cara musculoso, porque tem paixão pelo vinho e paixão pelo negócio do vinho como um todo. Então, agora, já que a gente ganhou um rescaldinho, né, Francisco, eu vou ter a honra de encher o meu copinho aqui um pouquinho mais, com reserva, que é um vinho que você sabe, eu tenho coleção de algumas safras dele aqui, na minha casa, e eu tenho uma fascinação por esse vinho, e acho que ele realmente é uma expressão da uva Syrah. É um Syrah, da minha opinião, que tem pujança, tem força, mas ao mesmo tempo ele tem muita elegância. Isso que eu queria te fazer uma pergunta agora sobre o vinho e sobre o Grégory, que é um borgonhês que trabalha, hoje ele é o chefe da enologia da Maison La Roche, né, por alguns continentes. Conheço os vinhos dele de Chablis, muito. Conheço os vinhos dele do Chile. É uma outra importadora que traz, e eu já tive a oportunidade de provar alguns dos vinhos dele do Chile também. Então, eu queria que você contasse essa influência borgonhesa, e eu estou querendo linkar, porque realmente os vinhos do Monte Douro, o Portugal tem um estigma, ou tinha um estigma aqui no Brasil, de vinhos mais rústicos. E nos últimos anos eu tenho visto a elegância dos vinhos portugueses aumentar muito. E quando eu falo dos vinhos de vocês mesmo, que tem tudo a ver com o que a gente falou até agora, né? Com a enogastronomia, com os detalhes que vocês trabalham em cima da viticultura, do terroir, etc., que é essa elegância que é absolutamente, na minha opinião, diferenciada, e que cada ano, hoje, para mim, Francisco, o destaque foi o Libra, tá? O Monte Douro Reserva, para mim, o Monte Douro Reserva, é o que eu gosto. O carro-chefe e tal. É o carro-chefe, é o que eu tenho Magnum, é o que eu tenho coleção e tal. Mas o Libra hoje me surpreendeu, porque parece que ele está querendo chegar perto do irmão mais notório, do irmão mais importante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa influência da elegância, o que realmente fez com que vocês tivessem esses vinhos cada vez mais legais e cada vez mais profundos e com uma elegância marcante. Bom, o Grégory é um elemento muito importante do time, trouxe muita profundidade técnica, muito conhecimento, ele é um grande especialista e um grande conhecedor, mas ao mesmo tempo muito humilde. Não é o consultor que vem uma vez por ano, degusta os vinhos a correr, recebe um grande pagamento, assina o diploma e vai embora. Ele é, de facto, parte do time, está connosco há mais de 10 anos, conhece a família, todo mundo, vem cá, gosta, visita, conhece por dentro, e isso é fundamental para conseguir interpretar o terroir. A elegância o terroir permite isso, o facto, todas as características que existem, mas depois a filosofia de vinificação, da assemblagem, dos cortes que são feitos, é sempre a procurar essa elegância. Mas, sobretudo, tentar fazer vinhos muito fiéis, muito coerentes. O Grégory fala várias vezes que ele é um grande especialista em Syrah. Alô? Está aqui. Deu uma pequena falhada aí no seu sinal. Estou aqui. Eu também. Eu também estou. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo, só não estou vendo. Puxa vida, eu estou te vendo perfeitamente. Isso é porque eu sou bonito, é porque eu sou bonito. Meu sotaque português é espetacular. Continuo sem ver, mas... Pode ir falando, que você estava contando aí da elegância. Posso ir falando. O que aconteceu, quer do Grégory, quer de nós próprios,
você sabe aquela famosa frase da Madame Rothschild que falava que fazer vinho é a coisa mais fácil do mundo. Só é mais complicado nos primeiros 200 anos. Depois é piece of cake. E ainda ela com aquele pai dela que ela tinha, que era um gênio, o meu amigo Felipe. Putz. Gastão, e isso acontece, ou seja, o Gregori viaja o mundo inteiro. Ele é um especialista mundial. Mas o nosso time, onde ele está incluso, nós somos os maiores especialistas do mundo na Quinta do Monte Douro. Ou seja, não na Syrah e na Viognier, mas na Quinta do Monte Douro. Quando a gente começou, tinha zero experiência. Estamos ainda muito longe dos 200 anos da Madame Rothschild, mas já estamos aqui há 30 anos. E esse é conhecimento que fica intrínseco, o conhecimento das parcelas, do vinhedo, planta a planta, parcela a parcela. Isso é um conhecimento que fica enraizado e que nos permite, então, atingir essa elegância e todas as características dos vinhos que nós elaboramos. Não, e você falou tudo, né? Porque o vinho, no fundo, é simples, né? A filosofia é que impera, né? Vocês são uma empresa de médio porte, ou pequeno médio porte, né, Francisco? E vocês conseguem sobreviver porque vocês têm uma cultura muito forte. A cultura na qualidade, no desenvolvimento de um mercado que seja um mercado específico. Vocês não querem fazer 1 bilhão de garrafas de vinho, né? Vocês têm um propósito que é produzir um grande vinho e desenvolver uma região nova, né? Que é a região. Hoje em dia, a DOC de vocês, denominação de origem controlada, qual é a DOC de vocês? A gente DOC Alenquer, mas os nossos vinhos falam sempre Lisboa. Aqui, vinho regional Lisboa. Exatamente. Mas a DOC é Vinho Regional do Alenquer. É isso que a gente trocou umas informações, né? É isso. E como é que você vê o futuro dessa região? Tem muito espaço para plantar ainda ou é limitado? Bom, Alenquer, juntamente com Torres Vedras, tem a maior área de vinhedo do país, como município. Portanto, não há muito mais lugar para plantar. O que acontece é que é uma área com muita tradição, que está fazendo uma conversão de produção em grande quantidade no sentido da qualidade. E isso é um trabalho que se vai fazendo com alguma calma. É sempre fundamental ter os grandes players, as grandes vinícolas que dão dimensão, que trazem volume, que trazem também um interesse económico forte. Isso é fundamental. Mas depois há as quintas mais pequenas que vão fazendo o seu trabalho. E, tal como a gente, claro, mas temos a Quinta de Chocapalha, a Quinta de que eu visitei, inclusive, é um espetáculo também, um lugar maravilhoso. No dia em que a gente almoçou com o Jorge Quintas em Alenquer, no Castro 85. Exatamente! Coisa boa! Olha, eu estou aqui, tem um seguidor nosso que entrou, que ele o nome do Instagram dele é Lost in the Glass. E eu acho que isso aqui ele deixa a gente, né? Porque eu estou absolutely lost in the glass of the Reserva 2009. Então é espetacular mesmo a gente ter esse bando de gente legal junto, até a Suzana Barelli, que é uma das pessoas que eu conheço há mais de 20 anos e que tenho uma admiração profunda, uma amiga, me entrevistou como a primeira entrevista que eu fiz pela Expand, quando eu era diretor-geral, ela que me entrevistou. Então é muito tempo, muita estrada. E hoje a Suzana é uma das maiores críticas de vinho do Brasil e faz um trabalho investigativo brilhante, tá? Então é muito gostoso estar com tanta gente legal aqui, desfrutando desses momentos especiais. Então, meu amigo, eu tenho tanta gente que eu queria agradecer aqui que entrou, até o pessoal da 20 entrou também, Garrafeira Imperial. Olha a Garrafeira Imperial também, já entrando na madrugada aí. Vocês já estão no dia de amanhã, pô, em Portugal. É verdade, já passa. Já estão a tomar um vinho pro dia de amanhã, na sexta-feira.
Temos aqui o Vítor Hipólito. Muita gente legal. Tem um Migusta aqui, Elvino, que deve ser da Espanha, também muito legal. Wine and Friends, que é um grande amigo também, tem milhares de seguidores, uma figura carimbada. Então, tem muita gente boa. Meu amigo, para finalizar, surpresas, dicas, visões de futuro. Você tem alguma coisa para dizer para a gente, para passar esse momento difícil? Você está vendo alguma coisa especial? Pode falar? Quer falar? Eu só tenho uma coisa para dizer para o futuro. Eu, em breve, vou estar na Quinta do Monte Douro. Você vem para o Brasil. Você tem que vir para o Brasil de novo e trazer a família toda, né? A TT anda cobrando. Isso é a melhor notícia de hoje. Obrigado. Bom, como já passa da meia-noite aqui em Portugal, eu aproveito, ela já está dormindo, mas eu dou os parabéns à minha filha Madalena, que faz 6 anos hoje. Hoje, sexta? Sexta-feira, dia 19 de junho. E eu conheci ela desse tamaninho no bercinho, quando a gente foi almoçar lá no jantar do seu pai, lembra? Em casa do meu pai, isso mesmo. Espetacular, meu. Espetacular. Olha, a Lala está falando que vem com você para Portugal, acho ótimo. Ótimo. Lala! Essa aqui, eu sou uma seguidora dela, ela tem feito posts maravilhosos, tem dado aula de vinho. E ela, quando eu faço as degustações da Mistral, a Lala sempre me protege. Então, eu estou sempre protegido por todas as entidades, e especificamente pela Lala. Adoro ela de paixão, a minha gaúcha favorita. Gaúchona, grande amiga. Gosto muito dela. E ela me prometeu vir visitar a gente em Portugal, ainda nunca veio. Tenho que me zangar. Já foi a Espanha, mas ainda nunca veio aqui. Mas ela vai, pode deixar que ela vai, que ela tá dizendo que vai. Está falando isso. E eu acho que ela vai adorar a TT, a minha mulher. Elas vão se amar uma à outra. É uma delícia isso, meu Deus do céu. E o Christian Wine falou que já é Friday em Portugal, e ainda aniversário da sua filha. Manda um beijo no coração da pequenina, que já está grande, né? Agora... faz 6 anos hoje, faz 6 anos. Espetacular. Bom, mas então estava respondendo às perguntas. Bom, com relação a esta situação toda que nós vivemos, eu acho que é uma incerteza para todos nós e não sei muito bem o que vai acontecer. Sei que nós nos conseguimos manter a produção sempre em funcionamento. O vinhedo não faz quarentena, portanto, o time continuou sempre forte. Os nossos trabalhadores de viticultura não despegaram um segundo, foram incríveis, todo o time se manteve e nós conseguimos manter a vinícola a funcionar a 100%. Isso foi o mais importante. O futuro, não sei muito bem, mas eu achava que não ia vender uma garrafa de vinho durante 6 meses e com toda a dificuldade que está acontecendo no Brasil hoje em dia, a Mistral colocou um pedido e nós vamos fazer sair um container para o Brasil com uma série de vinhos. E como a Mistral, houve outros mercados que continuaram a apostar, ou seja, as pessoas continuam a beber vinho, ainda aqui em casa e se calhar não no restaurante. Mas o mundo vai ultrapassar isto como ultrapassou outros problemas no passado. E a gente aqui na agricultura vai continuar assim mesmo. É esse o nosso trabalho. Cuidamos de seres vivos. O vinhedo é um ser vivo. Enfim, esse é o nosso desafio, de continuar e seguir em frente. E não tenho dúvidas nenhumas que o vamos conseguir fazer. Não, espetacular. E o Christian Wiley, meu amigo chileno, que casou com uma uruguaia, que hoje é o CEO da Bodegas Garçom, que é a bodega do Uruguai hoje que mais tem destaque no mundo, disse que é ir para Portugal. Então, nós vamos combinar o seguinte, Francisco, vocês vão vir para o Brasil, vai passar um tempo no Brasil, aí nós vamos à Punta del Este, que é onde fica ubicada, né? A vinícola fica um pouquinho num pueblo pertinho de Punta del Este. Aí nós vamos visitar a Bodegas Garçom, que você vai ver um dos trabalhos mais espetaculares, muito parecido com o de vocês, o trabalho parcelar.
Eles têm mais de, se não me engano, 500 hectares de uva e tem mais de 1.200 parcelas diferentes. Fazem um trabalho belíssimo e aí a gente faz o torna oceano, né? Que você vem para o Brasil, a gente vai para o Uruguai e depois nós vamos todos juntos para Lisboa para curtir um pouquinho, comer um bacalhau, um povo lagareiro e visitar a Quinta do Monte Douro. Oh, Gastão, só está faltando aí uma coisa. A Bia vai junto. Não. Está, claro, mas está Pelo faltando amor uma de coisa Deus, hein? importantíssima. Não me comprometa. Está faltando uma coisa importantíssima. Pode falar. Então, vamos ao Uruguai, temos que ver um jogo de rugby da equipa do Uruguai. É um jogo de rugby, claro. Não, mas aí os argentinos vão ficar com ciúme, hein? Mas tudo bem. O Uruguai está indo bem. O Uruguai está indo muito bem, obrigado. É isso mesmo. E Não, depois de eu 2007... eu gosto muito do time do Uruguai. Tem muita raça, né? Muita raça. Então, é. Tem até português agora dizendo que está com apetite. 00:28 com português com apetite. Meu amigo João Almeida, pelo amor de Deus. Estou feliz da vida. Ô, Francisco, eu queria mesmo te agradecer, pedir desculpa mais uma vez aí pelas caídas, pelas entradas. A tecnologia ela está para nos ajudar, mas a gente precisa estar mais treinado e saber lidar com ela. Então, Nota 10 para mesmo, a Bia. Francisco. Nota 10 para a Bia. Isso, foi ótimo. Obrigado mesmo, Francisco. Obrigado para a Mistral, que mandou essas 3 garrafas aqui muito legais para a gente poder fazer esse papo muito agradável. E foi um prazer imenso. E eu espero que a gente tenha muito contato e em brevíssimo a gente esqueça essa pandemia e podemos estar juntos, dar um abraço e provar um vinho junto. Tamo junto. Obrigado, Francisco. Olha, grande abraço para você. Um abraço, Gastão. E obrigado a todos que estão Um beijo conosco. grande na Bia. Um abraço em todo mundo que esteve assistindo a gente. E parabéns para a Madalena. Hoje eu vou beber uma dose em homenagem à Madalena. Parabéns. Obrigado. Olha, venham visitar a gente na vinícola. Temos muito gosto em receber todo mundo que nos venha visitar e perceber. É mais fácil do que estar-me a ouvir falar com uma parede e umas garrafas por trás. Ter o vinhedo, ver a adega e perceber, de fato, o trabalho que a gente faz aqui. Temos muito gosto em partilhar isso com todo mundo que nos vier visitar. Perfeito. Um grande beijo para vocês em Portugal e obrigado mesmo a todos. Tamo junto. Obrigado, Gastão. Um beijo, um abraço. Obrigado. Tchau, obrigado.